Salve, salve rapaziada, Felipe Cardoso na área com mais uma videoaula para o site mxmasters.com.br. E a pedidos a gente está desenvolvendo uma videoaula em Fireworks aí para poder ensinar a fazer uma caixa publicitária, né? O que seria uma caixa publicitária? Se você já passou pela página lá no MX Masters dos DVDs, vocês podem verificar que tem uma caixinha lá, como se fosse um pacote, né, dos DVDs e tal. E isso é muito interessante para quem trabalha com serviço, né, quem oferece serviço. Então você pode fazer, por exemplo, no teu site, se você desenvolve alguns sistemas, como sistema de newsletter, gerenciamento de site, enquete e tal, você pode determinar que cada item desse seja um pacote, né? E você pode fazer isso, fica uma coisa legal. Isso é uma coisa que traz muito retorno visual, né? Isso é um marketing visual muito forte e a gente vai aprender a fazer isso, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar aqui um quadrado, um retângulo, melhor dizendo. Vou colocar aqui uma cor, um cinza. Tá? Então o que acontece? Você tem uma opção aqui embaixo, que é o Filters, Shadow and Glow e Solid Shadow, que ele de certa forma cria um shadow que parece, né, ser uma caixa, só que não fica legal. Tá? Muita gente acha que é por aí que se faz, mas não é. Você vai ter que determinar aqui, vai ter que ter uma noção de desenhar aqui meio que em 3D, tá? Mas não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A primeira coisa que você vai fazer aqui é dar um Ctrl C e um Ctrl V e diminuir aqui o tamanho desse box aqui, colocar 100. Deixa eu ver aqui, 100 não, vamos colocar 70, tá? E a gente vai colocar aqui do lado. Só que a gente tem que dar um efeito como se essa caixa tivesse meio que em 3D, tá? Então a gente pode trabalhar aqui com a nossa ferramenta Skill Tool, né? Tá aqui, ó, ferramenta Skill Tool. E aqui a gente pode fazer isso, ó. Agora você já vê que parece que criou um efeito aqui 3D. Eu vou aumentar aqui a resolução, vou colocar em 100. Tá vendo? Parece realmente que criou um efeito 3D. Se você quiser, você pode colocar para cima também. Só que ele vai dar o efeito ao contrário, né? Como se estivesse aberto. Né? O indicado é você fazer o efeito aqui com esse Skill Tool para baixo mesmo, para poder dar uma impressão aí. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para ficar um pouquinho menor. Vou colocar 40, não, 40 não, ficou muito pequeno. Vamos colocar aqui 55. Maravilha. Colar mais um pouquinho aqui, pegar aqui a Skill Tool. Pronto. Então aqui você já, inclusive, pode finalizar o seu box. Só que, se você deixar ele assim, ainda não vai ficar legal. Você tem que jogar aqui uma cor diferente desse box aqui, para você notar a diferença. Agora sim você já consegue notar a diferença. Aí, se você diminuir, por exemplo, aqui um pouquinho, fica um pouco melhor, né? Então você tem aqui mais ou menos uma caixa, né? A caixa aí do seu serviço, a caixa do seu produto que você vai vender na web, enfim. Se você quiser, você pode colocar um degradê também. Vou colocar aqui, mais ou menos assim. E agora a gente vai fazer o reflexo, né? Como é que a gente faz o reflexo? A gente vai agrupar, Ctrl C, Ctrl V, Modify, Transform, Flip, Vertical. E eu vou descer essa caixa aqui. Só que ainda não ficou legal, né? A gente tem que fazer um esquema aqui, que é subir um pouquinho aqui, ó, colocar aqui para baixo e dar aqui o fade, né? Creative, fade imagem, e aumentar um pouquinho aqui, mais ou menos aqui, ó. Então já parece que tem um reflexo, né? Como se a caixa estivesse refletindo. E para poder digitar aqui, aqui é tranquilo, né? Porque você tem aqui um plano, né? Por exemplo, você vai colocar aqui o nome do produto, aqui, o nome que você quiser. E se você quiser colocar uma tarja aqui para ficar legalzinho, você pode colocar também, tá? O que a gente vai fazer? Fazer aqui, traçar aqui um retângulo. Só que esse retângulo ele tem que seguir na verdade você tem que seguir a inclinação aqui dessa parte, tá? Porque não vai ficar legal se eu fizer assim. Então novamente com a Skill Tool eu venho aqui e coloco um pouquinho para baixo, ó. E você pega como parâmetro a parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Aqui você já vê que tá legal, ó. Aqui tá tranquilo, tem uma diferença legal. E depois você completa aqui, ó, com a mesma cor, óbvio.
Aí vai ter que diminuir um pouquinho. Vamos descer aqui. Vamos colocar aí 28 para ver se fica legal. Não, ficou muito pequeno. Vamos colocar 30. Isso, ficou legal. Aí se você quiser, você pode, por exemplo, aqui colocar uma cor branca aqui nesse texto. Colocar por cima. E digitar aí o produto que você quiser. Então, na verdade, é uma dica muito simples e muito rápida, mas que muita gente tem mandado e-mail aí pedindo isso. Eu vou colocar aqui uma outra cor, só para a gente poder dar uma diferenciada aqui. Vou colocar um azul. Aí você pode fazer, se você quiser, várias cores diferentes aí para cada produto, né? Ou seja, cada produto vai ter uma cor diferente aí, a cor que você quiser. Isso daí vai da criatividade de vocês, tá? Mas é só uma dica aí para que você possa fazer e desenvolver esse projeto. Lógico que aqui embaixo você vai depois fazer novamente o reflexo para ficar com a mesma cor. Ok, gente? Então é mais ou menos assim que funciona. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero ver algumas caixas aí feitas por vocês, ok? É isso aí, um abraço, até a próxima. Rapaziada, calma que não acabou não, tá? Percebendo aqui essa caixa que a gente fez, eu voltei à cor anterior e eu achei muito interessante a gente falar de uma outra coisa aqui, que a gente está vendo a caixa de um ângulo, tá? Eu vou tirar aqui o reflexo e a gente pode trabalhar um outro ângulo para essa caixa aqui, que eu sei que vão surgir dúvidas a partir disso. E é muito simples a gente fazer isso, porque a gente está vendo a caixa aqui de frente, tá? Mas a gente pode criar um outro 3D aqui para deixar essa caixa um pouquinho mais legal, né? Então aqui com a Skill Tool novamente, a gente vai descer um pouquinho aqui, ó. Você já vê que agora sim já dá um outro efeito interessante aí, tá? E nesse caso aí a gente vai agrupar aqui, tá? E você abaixa só um pouquinho mesmo, né? E para poder criar aqui a tarja é a mesma coisa, tá? Não tem mistério, tá? Vou colocar aqui uma outra cor. Cadê? Vou colocar aqui um vermelho escuro, pode ser. Aumentar um pouquinho aqui para poder colar ali na divisão. Com a Skill Tool a gente vai abaixar aqui para poder acompanhar ali o desnível aqui de cima. Ou melhor, aqui, ó. Isso aí. Tá? E a gente vai repetir. A gente pode até com a linha guia delimitar aqui um ponto, né? Vamos dar um Ctrl mais aqui. A gente pode delimitar aqui um ponto para que seja o ponto limite para a gente poder fazer aqui a outra linha, né? outra parte da tarja. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com a Skill Tool com essa parte aqui. A gente vai descer um pouquinho só para poder acompanhar o desnível da caixa. E tá aí. Então é mais ou menos isso. Você abaixou aqui um pouquinho aqui, esse lado aqui, criou a tarja que vocês já estão acostumados a fazer. Maravilha. Aí você vai digitar aí produto, só que o produto ele também tem que seguir o desnível aqui da tarja. Então com a Skill Tool você vai fazer a mesma coisa aí para poder dar um efeito mesmo em 3D, como se ele estivesse de frente ali para a caixa, ok? Então, para poder fazer agrupar tudo aqui, para poder fazer o Reflex Modify, Transform Flip Vertical, vamos descer aqui, até aqui mais ou menos, vamos colocar para trás, Command, Creative Fade Image, e a gente coloca aí mais ou menos assim. Então tá aí, uma caixa do produto aí que você pode colocar no teu site. E aqui na MX Master é assim, informação por completo, a gente não deixa passar nada. É isso aí, pessoal. Salve, salve, um abraço a todos.